Queridos e queridas, sejam muito bem-vindos a essa aula em que nós recebemos o convite, nos sentimos muito honrados por isso, para especialmente falar sobre a Black Friday do mercado digital brasileiro e corroborar para Black November da Rubla, uma empresa que, além de clientes, nós somos sócios, parceiros, torcemos muito, caminhamos juntos e estamos construindo muitas coisas juntos. Para quem não me conhece, eu sou a Bettina Rudolph, eu sou fundadora e CVO do Grupo Libertas, nossa empresa de educação que leva liberdade por meio da prosperidade, por meio da liberdade de agenda, de tempo, liberdade geográfica e também leva mais propósito para a vida dos nossos alunos, especialmente para a vida das mulheres, mas não exclusivamente. E a Rubla me convidou para eu vir aqui dar uma aula para vocês sobre Black Friday, mas eu achei que na multidão existe sabedoria, então eu resolvi fazer um negócio mais descontraído, né? Em vez de uma aulinha chatinha com slides, resolvi chamar aqui alguns dos especialistas do Grupo Libertas para que a gente trouxesse uma dinâmica diferente, mas ao mesmo tempo muito valiosa para vocês. Talvez você já esteja com toda a sua Black Friday planejada, ou talvez você achou que já não dava mais tempo para fazer Black Friday. De qualquer forma, a gente queria trazer aqui informações, pensamentos, visões e aprendizados que podem ser úteis para toda a sua vida, que ainda podem ser aplicáveis ou que você vai guardar aí na sua caixinha de pensamentos para usar no ano que vem. Talvez você discorde, talvez você concorde de alguns pontos, mas a nossa proposta é gerar uma conversa aqui, uma troca ampla e que traga um panorama geral do que está acontecendo, né? Não preciso dizer, acho que ninguém é tão alienado, não preciso dizer que essa Black Friday de 2025 tá gerando, acho que o maior burburinho da história das Black Fridays do mercado de infoprodutos, não é mesmo? E aqui eu queria me colocar numa posição totalmente fora disso, como Bettina figura, Bettina infoprodutora, e a gente fazer mais uma espécie de debriefing. Eu acho que uma forma muito legal da gente aprender é trazendo essa análise sem emoção, mas como telespectadores. Então eu vou perguntar para todos eles o que a gente gostou, o que a gente não gostou do que a gente viu por aí e quais as razões. Queria pedir para vocês se apresentarem antes da gente começar. Começando pelo senhor, nosso CEO. Prazer, sou Iago Ilha, sou CEO do Grupo Libertas. Vou trazer um pouquinho da minha visão do ponto de vista mais de gestão em relação ao Black Friday, como que a gente consegue, do ponto de vista de decisões estratégicas do negócio, decidir para que rumo a gente vai em relação a Black Friday. É um prazer estar conversando aqui com vocês, trazendo um pouquinho da nossa visão. E eu tô aqui também com Rodrigo. Sou o Rodrigo, eu sou Head de Growth aqui do Grupo Libertas e trazer uma visão mais voltada também à estratégia e algumas coisas mais aí sobre Black Friday. Quer falar primeiro? Obrigada. Eu sou a Ilana Medeiros, sou chefe de campanha aqui do Grupo Libertas e estou tocando a Black aqui com o pessoal, não só com esse time, mas com muitos outros que fazem isso acontecer, e vou trazer um pouquinho da minha visão de copy, um pouquinho de narrativa, de algumas coisas que eu tenho visto aí nas outras Black Fridays. Excelente, eu sou o Anwar, hoje eu atuo como líder de inteligência artificial aqui dentro do Grupo Libertas, ajudando a desenvolver algumas soluções que inclusive a gente vai colocar aqui na nossa Black de 2025. Gente, dando um start aqui na nossa dinâmica, a minha primeira pergunta, todo mundo vai ter que responder alguma coisa e justificar a sua resposta. E a primeira pergunta é: o que você com certeza faria nessa Black Friday? Pode ser pensando em você como Grupo Libertas, né, falando da nossa campanha em si, ou pode ser pensando assim, se você fosse começar se você fosse um infoprodutor, ou se você fosse estrategista de algum infoprodutor, qual seria aquela coisa que você com certeza faria e que você acha que é a prova de erros? Eu não falaria a prova de erros, mas eu acho que uma das coisas que eu não deixaria de fazer é ser coerente com o negócio que eu estou atuando, digamos assim, né? Então, vou construir uma Black para o Grupo Libertas. Eu preciso entender quem é o Grupo Libertas e para quem está sendo feita essa Black. Porque quando a gente fala de Black, logo as pessoas pensam em promoção, desconto e tudo mais. Eu não concordo. A Black é um momento de uma boa oferta.
Então esse é um princípio, eu parto desse princípio. Só que essa oferta ela tem que estar coerente com a identidade do negócio que está sendo construída. Uma boa, talvez oferta já remete ao desconto, uma boa proposta, Boa proposta, talvez, exato. que é o que a gente decidiu fazer, né? Exato. Então foi para esse caminho que a gente foi justamente isso que a gente pensou, a gente calculou rotas, né, possíveis para a gente atuar nessa Black. E esse é um outro princípio. Eu acho que deve ser feito algo. Eu não concordo com quem não faz nada. Se não fizer nada, eu tenho que pelo menos fazer uma campanha que eu não estou fazendo nada. Eu acho que a gente tem que comunicar, porque a atenção das pessoas espera um posicionamento, né? Então essa é uma outra coisa que eu não deixaria de fazer, que é me posicionar de fato. E se você não fizer nada, você vai sofrer, você também não vai poder fazer nada em dezembro, porque você vai estar sofrendo uma ressaca ali de muita atenção e muito dinheiro que foi gasto em novembro. Então meio que você perdeu dezembro, você perdeu novembro e outubro também, até que aconteceu, porque esse ano muitas pessoas optaram por antecipar demais a Black Friday e várias lives de abertura de carrinho foram feitas em outubro, né? No momento que a gente grava esse vídeo. A gente pode fazer uma Black em dezembro antecipando a Black de 2026. Nossa, a gente, talvez isso, em algum momento isso vai estar acontecendo já, porque o que a gente viu foi um grande movimento de antecipação. Corrida para quem seria o primeiro. Exato. No momento, só para vocês saberem, né, que a gente está gravando essa aula, já foram abertos os carrinhos, acho que das duas maiores Black Fridays em termos de o que a audiência estava assistindo, né, que teve ali o chamado quarteto do Thiago Nigro com Bruno Perini, Érico Rocha e Ladeira. E também já rolou a abertura do carrinho da década milionária, que eram aqueles 10 mentores liderados pelo Sobral, pela Priscila Zilo, Ícaro de Carvalho e tudo mais. Então a gente vai até analisar algumas coisas que a gente gostou e que a gente não gostou nessas duas maiores Black Fridays. Trazendo um pouco, complementando a sua resposta e também trazendo o que a gente decidiu fazer na nossa Black, no Grupo Libertas, e a nossa visão por trás disso, isso que o Iago falou, novembro é uma oportunidade porque está falando desse assunto. Então a minha resposta do que com certeza a gente faria, o que a gente fez, que é analisar muito bem o que está no inconsciente coletivo das pessoas. E quando a gente olha para o mercado de cursos, para o mercado de infoprodutos, o que a gente olha nesse momento é literalmente um monte de gente falando, eu não aguento mais comprar curso e não fazer, eu não aguento mais tanta informação. A gente está vivendo um momento de muita procrastinação e muita frustração, porque as pessoas têm acesso a tanta informação, é tanto excesso, é tanto conteúdo, é tanta estratégia, é tanta metodologia, é tanta promessa quando a gente liga o celular, que tá todo mundo vivendo o que como é que chama? O psicólogo que lançou a teoria do paradoxo da escolha? Agora eu não lembro o nome, mas ele mostrou, né, como na verdade o excesso de informação, muitas vezes em vez de ser benéfico, ele acaba estagnando a pessoa, porque ela não quer errar. Então é igual quando a gente entra no iFood, não sei se vocês são assim. Eu entro no iFood, eu sofro pra escolher. Às vezes eu não sei nem escolher se eu quero um doce ou uma comida. Netflix também. É que eu já sou libriana, eu já sou indecisa, ainda coloco um monte de oportunidade. Quer ver eu sofrer, é aqueles restaurantes com cardápio que tem tudo. Tem massa, tem frango, tem peixe, tem tudo. Isso me faz sofrer muito. E aí, sabendo disso, porque a gente lê o mercado, a gente está preocupado em ouvir as nossas alunas. É muito comum eu estar em algum lugar. Ontem isso aconteceu, eu estava no shopping, 7 pessoas diferentes me pararam falando que eram alunas do ZD. 6, 7 mulheres, um homem também. Só que é muito comum eles falarem, eu amo ZD. Aí eu falo, você terminou? Porque eu vou fazendo perguntas para aproveitar aquele momento como uma pesquisa, né? A minoria terminou. A maioria fica envergonhado, fica falando, ai, mas eu vou terminar, mas é muito bom, muito obrigada e tal. Então, a gente tem esse dado de baixa conclusão de curso, isso está cada dia piorando. A gente tem essa leitura de que o mercado já estava insatisfeito com excesso de informação. A gente tem a informação de que as pessoas estão cada dia procrastinando mais e, ao mesmo tempo, a gente já, desde o ano passado, ciente disso, começou a olhar para a tecnologia como uma grande oportunidade de acelerar e intensificar a execução das pessoas. E até puxando o gancho do que o Iago falou também, mantendo a coerência com o que a gente prega de maneira geral. Então é só muda o formato de entrega, mas se mantém consistente ao longo da narrativa que a gente traz, dos próprios valores da empresa. Nós somos muito fazedores, né? A gente
acredita que o ser humano ele sempre tem que estudar, só que ele tem que estudar coisas atuais, né? E ele não tem que perder tempo com aquilo que é desnecessário. Então, se a inteligência artificial ela pode acelerar a minha produtividade, ela pode me economizar tempo, e essa é a nossa razão de existir no Grupo Libertas, é para aí que eu quero olhar e é isso que eu quero, é para esse lugar que eu quero levar a minha empresa. Então, nessa Black Friday, em vez de pegar vários cursos e fazer promoções, dando um grande desconto ou oferecer um vitalício, a gente optou por não focar na força da nossa proposta um desconto, mas usar esse momento para bater na narrativa do excesso e lançar a nossa plataforma de inteligência artificial, que é a Fazedoria, junto com a nossa metodologia. Então, ao mesmo tempo que a gente tem o ZD, que é o nosso produto principal, que é responsável por mais de 80% do faturamento da empresa, que existe há mais de 3 anos, que está atualizado, que cada mês do ano de 2025 recebeu uma melhoria nele, a gente treinou uma plataforma inteira, uma agência inteira de inteligência artificial com a nossa metodologia, para aumentar a execução das nossas alunas e não enchê-las de mais aula, de mais teoria, de mais tarefa e deixá-las, na verdade, mais estagnadas. Dito isso, o que eu faria nessa Black Friday, que é o que a gente fez. Eu sentiria o que está no inconsciente coletivo. Inclusive, eu acho que essas duas grandes blacks... Qual o elefante que tá na sala, né? Que ninguém tá falando sobre, né? Essas duas grandes blacks, elas sofreram bastante crítica. Eu não vou tirar mérito aqui, eles são players super respeitosos, com muitos resultados, com muita autoridade, que colocaram na live, a live do quarteto tinha mais de 20 mil pessoas ao vivo, isso é muito bacana. O resultado com certeza foi muito bom, mas eu acho que eles sofreram muitas críticas porque eles não pensaram nesse lado de... O que é o melhor que eu posso oferecer para o cliente? Eu acho que a década milionária, se tivesse sido feita no ano passado, ia ser um resultado 10 vezes melhor. Mas esse ano, esse inconsciente coletivo de não aguento mais teoria, conteúdo, informação, ele já estava muito à flor da pele. Então eu faria essa leitura que eu acho que a gente acertou nisso. E eu acho que tem uma questão que a gente sempre fala, né? Toda decisão, ela depende. A gente não está dizendo que eles estão errados. A gente está justificando a forma como a gente pensou em relação à forma como a gente enxergam no mercado, né? Então, talvez para eles, no modelo de negócio deles, fez sentido. E tá tudo bem. Só que na nossa visão a gente olha muito para essa construção de marca, essa construção de longo prazo e às vezes muitas vezes a gente optou por não colher no curto prazo um certo resultado pensando nessa construção a longo prazo porque a gente tá olhando muito para os próximos 10 anos, né? Então, e a gente leva muito a sério a metodologia que a gente aplica aqui no dia a dia. Então, essa decisão de lançar a Fazedoria, que é a nossa agência, ela é uma continuidade, ela é mais um depósito na conta da identidade que a gente vem mantendo. Então, quando a gente optou também por não criar novos produtos simplesmente por criar, a gente estava depositando nessa mesma conta. A gente está focado em resolver o problema e gerar resultado. Quando a gente opta por ter um time de atendimento, para a gente ter um time de produtos, tudo isso são ações coerentes, né, atitudes coerentes com a identidade do nosso negócio. E esse é o ponto que eu queria trazer. Então, a identidade do negócio é o primeiro pilar da nossa metodologia de gestão, que a gente ensina também para pessoas que vem na nossa consultoria e tudo mais, e a gente leva muito a sério isso. Então, na forma como a gente contrata, na forma como a gente faz as campanhas, na forma como a gente toma as decisões de curto prazo, na forma como a gente constrói o orçamento, na forma que a gente toma as decisões. Então, a gente sempre procura respeitar essa identidade, né? E esse é o primeiro ponto. Talvez você não tenha claro essa identidade. Então, uma das lições que eu quero é simplesmente sente, né? E escreva qual é a identidade do seu negócio, o que você busca, para quem você fala, qual é a missão do seu negócio. Que são coisas muito importantes para que você se pergunte depois, com esse filtro, se essa campanha que você teve de ideia está coerente com aquilo. Então não é o certo ou errado, né? Então fazer promoção não é errado, vender barato não é errado, vender vários cursos não é errado. É uma estratégia. Só que essa estratégia ela tem que estar coerente com a identidade do seu negócio. E quanto a isso, a gente está muito tranquilo de que a gente tomou uma decisão coerente com aquilo que a gente acredita. E é isso que você deve se perguntar na hora de construir sua Black. Eu acho que a pior coisa que você pode fazer, né, até pegando esse gancho... Ainda é a melhor. Não, eu sei. Mas é justamente você querer fazer algo porque os outros estão fazendo. Exato. Então, fulaninho fez isso, deu certo, vou fazer igual. Tal pessoa fez isso, e aí você esquece de olhar totalmente para a realidade do seu negócio, para o momento atual do seu negócio, qual que é a sua visão de, não digo nem de longo prazo, mas de médio prazo mesmo, assim, de quais são os problemas que você está enfrentando hoje e como eles podem ser resolvidos, né? Então, a partir do momento que a gente começou a investir cada vez mais em tecnologia, era justamente uma questão de, é um mercado que, geralmente, assim, o mercado de infoprodutos, ele é um pouco mais
mais receoso ali nessa parte de tecnologia, de contratar desenvolvedores, de fato de botar o pé aí nesse lugar. E a gente também tá olhando muito para isso, tipo assim, pô, o mercado ele tem a inércia de fazer isso, então vamos também antecipar isso, vamos nós fazermos também. Mesmo que isso, no final das contas, exija assumir um risco de fazer uma coisa diferente, de defender uma posição e isso realmente parecer que é teimosia do nosso lado, mas simplesmente é uma escolha, e toda escolha tem os seus trade-offs, né? Então, o que você faria nessa Black Friday? Sem querer parecer muito em si mesmado, eu faria o que a gente fez. Pareceu. Pareceu. Você não quis, mas pareceu. Mas eu acho que essa parte de investir em tecnologia mesmo e alinhar isso com a nossa narrativa seria uma coisa que eu buscaria para qualquer outro negócio. Qualquer tipo de estratégia que eu cuidar seria sempre tentar fazer algo diferente e algo que fosse muito particular daquele negócio. Assim. E essa parte, quando a gente faz algo que é difícil para a gente tende a esquecer que é difícil para os outros também. Então, se é difícil para você fazer e você faz, você cria uma vantagem competitiva, você cria uma reserva de mercado. Então, a gente está pagando o preço de implementar algo que muitas pessoas não estão implementando. Então, tem o custo de desenvolvedor, tem o tempo para fazer isso, a gente pega pessoas estratégicas do time e coloca alocadas por um bom tempo em um projeto novo, a gente está desenvolvendo isso e várias soluções, né? Só que a partir do momento que a gente vai construindo essas implementações, a gente vai criando pequenos murinhos, né? Que vai criando uma reserva de mercado. Por quê? Porque se for difícil pra gente, vai ser difícil para o nosso concorrente. E nem todo mundo vai estar disposto em passar por esse difícil. Porque a tendência é que as pessoas busquem sempre as frutas mais baixas. Caminhos mais fáceis. Caminhos mais fáceis. Então, isso também já é uma visão não tão especificamente de Black Friday, mas de negócio em si, né? Vocês. Vou começar falando então. Acho que um ponto que eu penso muito quando a gente fala sobre a coerência, né, puxando esse gancho, é que a gente ficou muito apegado ao valor de criatividade baseada em dados. E isso só vai se reforçando com o tempo, porque a gente poderia simplesmente ter escolhido uma oferta, uma condição de Black sem considerar o nosso eles não sabem o que é esse valor, que explica. Tá bom, então um dos valores da empresa, né, do Grupo Libertas é a criatividade baseada em dados, que diz que a gente não pode simplesmente definir coisas ao nosso gosto ou pensar e criar ideias e ter ideias que não concordem com os dados, com as métricas, com os números que a gente está olhando. Quando eu falo a respeito da Black, eu penso muito, por exemplo, que a gente ouviu o nosso aluno, que a gente olhou, o time de produtos faz um trabalho belíssimo, né? A gente olhou para o que o aluno estava precisando, a gente olhou para a taxa de conclusão do ZD, para entender como a gente poderia ajudar esse aluno, que a gente sabe pelas dificuldades que ele está passando, a gente sabe a rotina dele, para conseguir construir uma proposta que casasse com isso. Então é muito coerente. Até porque, desculpa te interromper, mas é muito interessante que você venda na Black Friday para alunos, né? Porque é um momento em que o orgânico ganha muita força, né? A pessoa tá o ano inteiro te acompanhando, o tráfego tá caro, você tá disputando publicidade com um monte de gente. É muito mais interessante você fazer uma campanha pensando em quem já te conhece, quem já compra de você, do que atingir um público completamente novo. E por isso eu acho que é tão assertivo quando a gente recebe os feedbacks das pessoas acompanhando, né, a nossa narrativa, a construção da nossa narrativa, porque os nossos alunos nos defendem. E eu acho que isso também dá uma força muito maior para a gente sustentar algumas narrativas que são mais contra o mercado, que estão envolvidas em polêmicas às vezes, mas a gente sabe o que a gente está fazendo, porque a gente olhou para os dados, porque a gente ouviu o nosso aluno, porque você acompanha todos os dias a sua rede social, porque você pergunta para eles o que eles precisam. Então, acho que isso dá uma força muito grande, né? E aí, até trazendo um pouco da minha resposta. Você chegou a perguntar na sua enquete, no seu Instagram, o que os seus alunos gostariam que você fizesse na Black Friday? Às vezes a gente cria campanhas totalmente da nossa cabeça, sem nem conversar ali na enquete. Hoje eu abri umas 10 enquetes para as pessoas responderem. As pessoas ignoram muito esse processo, né? Que é um processo até de copy, se a gente for parar para pensar. A pesquisa, cara, as pessoas pulam essa etapa. E talvez seja a mais importante. Né? E aí, eu acho que é a mais importante. Também acho. E quando a gente tá falando aqui, agora respondendo a pergunta, né, o que eu faria, que também é algo que a gente fez, né, porque senão acho que eu estaria sendo muito contraditória aqui, mas é se posicionar frente ao mercado, só que no sentido de não me manter alheia, de simplesmente ignorar o que o mercado tá falando, o que tá acontecendo e fazer a minha Black aqui, sabe, sozinha.
no sentido de não aproveitar esse momento, que é um momento muito rico, é um momento que o mercado está crescendo muito, que está amadurecendo. Então eu usaria isso a meu favor. Então, me envolveria sim, me posicionaria sim, mas no sentido de não tampar os meus olhos, sabe, para o que está acontecendo. Excelente. O meu vai até de encontro ao que o Rodrigo falou, que é justamente na parte de tecnologia também. Mas também vai de encontro ao que a Ilana falou, que é justamente olhar para a pesquisa. E eu tô falando nisso no sentido de a gente vem trabalhando há algum tempo com os arquitetos para os alunos. O pessoal não sabe, né? Você que está assistindo agora, talvez você não saiba, mas o arquiteto de infoprodutos é uma inteligência artificial que a gente desenvolveu para os alunos, para eles poderem criar os infoprodutos dele. Então, é basicamente uma inteligência artificial que ajuda a criar infoprodutos. E a gente teve muitos feedbacks positivos desses arquitetos. O que a gente resolveu fazer? Não criar somente mais um arquiteto, mas uma agência inteira de inteligência artificial. Isso vai muito de encontro ao que a Ilana falou, que a Betina falou também, de analisar o que os alunos estão gostando, fazer a oferta para os alunos com base no que eles já gostam. E a gente teve muitos feedbacks positivos, justamente dos alunos elogiando os arquitetos que a gente criou, querendo mais sobre inteligência artificial. Então, é uma oferta que vai agradar tanto os alunos quanto a gente também, porque é algo novo, tem o risco da gente poder colocar desenvolvedores ali, atuar no projeto, dedicar um tempo maior àquilo, existe um custo de oportunidade. Então, de fato, eu olharia muito para essa parte de tecnologia também, não só de infoprodutos, mas como você consegue hoje, no mundo da inteligência artificial, trazer isso para a sua oferta, e não só na parte de infoprodutos em si, tentar mesclar tecnologia também. Um ponto que conecta tudo isso é quem a gente deve ouvir. Então, muitas vezes a gente recebeu certas, não necessariamente críticas, mas análises em relação à nossa proposta, né? E muitos questionaram, como assim vocês têm um time de 50 pessoas e vocês vão criar uma agência de A? Porque a gente não está vendendo para empresas igual a nós. A gente está vendendo, a gente sabe para quem a gente está vendendo, que é justamente o nosso público, é a Pra quem não médica, pode é a pagar advogada. uma equipe desse tamanho. E Exato. nem tem Talvez nunca ela vai chegar Vai nessa querer, estrutura é. porque ela quer um negócio mais enxuto, um negócio, né, Sim. vende serviço e tudo mais, ou ela vai criar o seu infoproduto, mas ela pretende ter um negócio menor, e algumas vão querer. Só que para o momento que a maioria dos nossos clientes está, a nossa proposta faz muito sentido, e é a opinião deles que nos importa, não a opinião das pessoas que não vão comprar da gente. A gente tem que tomar cuidado com isso, porque às vezes a gente recebe, isso na vida também, né? Às vezes a gente recebe críticas de pessoas que tem uma vida que a gente não quer ter. Então talvez o óculos que ela está usando para analisar aquele cenário não faz sentido. Então é entender isso também, quem vocês estão escutando para entender, para construir essa campanha de Black, né? Então sempre foque no seu cliente, a pessoa que compra. Esse é o resumo, acho que de tudo que todo mundo falou. Focar no cliente com profundidade. Exato. Né? O empreendedor imaturo, ele vai olhar a manada e ele vai seguir a manada. Ele vai falar, o que estão fazendo? Vou fazer igual. E aí faz o vitalício sem ter o dado do LTV. Faz um monte de curso pelo preço de sem ter noção dos impactos da ressaca que isso vai causar e coloca ali o produto principal dele. E em dezembro, janeiro, fevereiro, março, não consegue mais vender o produto com preço normal. E o empreendedor mais maduro, ele fala muito mais não do que sim. Ele olha para o cliente, ele pensa no cliente, ao mesmo tempo que ele olha para o que faz sentido para ele. Ele tem uma conexão, eu falo que é um alinhamento dos astros muito profundo entre quem eu sou, quem é meu cliente e como que eu torno a minha solução o mais eficaz possível para o meu cliente. Então, em resumo, a gente usou essa Black não para fazer um grande desconto, mas para lançar algo novo. Essa é a força da nossa campanha, né? Eu queria trazer só um pensamento que a primeira vez que eu me deparei com ele, eu era copywriter e eu venho de uma escola de copy, que é o copywriting americano, né? Que só depois de muitos anos na minha vida, depois de me converter, depois de amadurecer, depois de sair da escassez, eu percebi que tem muitas coisas que eu aprendi que eu não faria mais, que eu não escreveria mais. Por isso que quando eu escutei essa frase foi muito forte pra mim e hoje ela me traz mais paz do que naquela época me trouxe desespero, que é o ensinamento do Ogilvy, do David Ogilvy,
que ele é o pai, né, da publicidade, e ele fala: trate o seu cliente como você trata a sua mãe. Não crie nenhum produto que você não venderia para sua mãe. Não se esqueça que sua mãe lembra de tudo que você fez desde que você nasceu. Então, às vezes a gente acha que a gente vai fazer uma Black Friday e ano que vem, quem participou, quem viu o movimento não vai lembrar, e as pessoas lembram. Não fale uma coisa que você não falaria para sua mãe, não faça com o cliente uma coisa que você não faria com a sua mãe. Eu tô, Então- eu tô imune nesse. Ai, piada horrível. Você sempre faz essas piadas. Mas eu acho que essa ideia, não escreva um post que você não mostraria para sua mãe, que você não teria orgulho de mostrar para sua mãe. Não escreva um e-mail, um copy, não crie um produto, não faça nada que você não faria para sua mãe. Acho que isso resume bem a decisão da gente colocar o cliente como foco, né? Porque é o que a gente faria com as nossas próprias mães, quando a gente decide ouvi-lo, quando a gente decide focar nele, quando a gente decide comprar certas brigas e ter certos desgastes em prol de um posicionamento em que coloca ele no centro. E o que vocês não fariam de forma alguma? Mas assim, agora não vale pegar o que vocês falaram no que faria e falar o contrário, né? Tragam coisas mais técnicas, mais específicas. Eu não faria vitalício só porque todo mundo tá fazendo. Justamente porque quando você fala de fazer uma oferta vitalícia, na minha visão, você considera que a taxa de renovação do seu produto vai ser baixa. Essa é a primeira premissa. Só que talvez a pessoa lançou o produto não tem nem um ano. Então o ciclo, ela já não tem dado de ciclo de renovação. Então ela vai fazer só porque todo mundo tá fazendo e achou chique, fazendo a Black Friday. Ou achar um dinheiro fácil, né? Exato. Ficou sabendo que fulano fez não sei quantos milhões com vitalício. Pode ser até um perigo, porque talvez a própria natureza do produto dela tenha uma alta renovação e ela vai queimar aquela renovação vendendo vitalício. Comunidade, por exemplo, não faz sentido nenhum. Então, Um produto que você não tem o LTV e que você pretende que seja o seu produto principal e você pretende atualizar, e esse é o grande produto da sua empresa, também não faz sentido nenhum. exatamente. E E eu aí diria- todo mundo tá fazendo e a galera acha, não, na Black tem que ser vitalício, mas não necessariamente. E eu daria um passo além, que eu jamais faria, é não fazer um vitalício do seu produto e dos cursos futuros que você lançar. Isso eu acho assim que não faz o menor sentido, sinceramente. Eu entendo que traz força para oferta e tal, mas Sim. E isso queima a confiança das pessoas, e a gente viu alguns comentários em relação a isso, né? Teve gente que fez assim, e esse ano criou um novo CNPJ para desatrelar de possíveis processos o aluno que comprou no ano passado. É algo juridicamente correto, mas quando a gente fala de Você faria com a sua mãe? é uma relação, na relação humana, é algo que Antiético. não, e gera um desconforto, né? Tipo uma desconfiança, como é que eu vou confiar numa nova proposta Eu dessas? sinto muita falta disso, pelo menos eu fico observando que a galera não se pergunta o porquê. Por que que o pessoal tá oferecendo vitalício? Qual que é a premissa de oferecer vitalício? Não tem esse questionamento. A galera só vê todo mundo fazendo e aplica também. Então acho que até pro pessoal de casa, tipo, pô, o pessoal tá oferecendo vitalício na Black. Por quê? O pessoal tá fazendo campanha de, sei lá, alguma coisa. Por quê? Entenda a premissa de cada uma das coisas que estão sendo feitas para você tomar sua decisão por conta própria. Eu acho que o nosso próprio exemplo é um bom caminho, né? Quando a gente fez, ano passado na nossa Black, a gente fez proposta vitalícia e a gente faz algumas ações específicas, né? Mas é muito intencional, muito controlado. Para aquele momento fazia sentido, né? Porque a gente justamente calculou, a gente viu o LTV, a gente viu taxa de renovação. Hoje, com as atualizações que a gente vem trazendo, com tecnologia, com inteligência artificial, a gente já estamos lançando Fazedoria, que é um produto de recorrência, é um produto que a pessoa vai ter uma utilização diária, né, uma habitualidade, ele vai estar sempre, vai viver naquilo ali, a gente já entende, não faz sentido, eu preciso primeiro entender o comportamento de uso da fazedoria, para depois eu entender se faz sentido fazer vitalício ou não, se faz sentido fazer alguma outra proposta ou não. Talvez a pessoa que tá, por exemplo, assistindo aqui, ela tá começando, ela tá lançando agora o produto dela, ou quer fazer a primeira oferta dela e vê todo mundo fazendo e segue o bonde. Então, vou oferecer vitalício, talvez ela até se erra mesmo no futuro por ter feito isso agora. Como isso é perigoso, né? Porque se eu tô construindo, é a primeira vez que ela tá fazendo, ela tá construindo o negócio dela. Ela nem sabe como é que vai ser o custo de entrega, ela não sabe quanto que vai ser o custo de suporte, Exato. ela não sabe. Ela não validou o produto. E ela nem validou talvez a ideia da empresa, se ela quer viver aquilo Exato. pelos próximos anos, entendeu? Então, E aqui entra um ponto também muito importante, que a gente fez vitalício ano passado, só que na live eu falei pelo menos umas 5 vezes.
não compre o vitalício pensando em 20 anos pra frente. Eu vou fazer esse vitalício fechar a conta já em 2025. A gente prometeu uma melhoria ou um programa ou um curso novo por mês ou um workshop todos os meses de 2025. E eu falava para as pessoas, eu falava seguinte, minha empresa se chama Grupo Libertas, eu não vou ser coerente com a minha própria razão de ser. Se daqui 10 anos eu falar, gente, beijo, tchau, não quero mais estar na internet, eu não quero ninguém falar, mas eu comprei o vitalício. Eu já tô falando pra vocês agora, vai ser vitalício, mas eu não tô prometendo que vai ser até o fim dos tempos. Já em 2025 vai fazer sentido você ter entrado no vitalício. A gente fez questão de deixar essa ideia bem explícita e não em letras miúdas. O que a gente trouxe, né, ao longo dos 12 meses foram coisas adequadas à nossa metodologia, então coisas complementares, aceleradores, né? A gente não trouxe coisas, simplesmente amontou alguns conteúdos para ganhar volume, não, são coisas que a gente tem lá, ensina a fazer página, a gente fez um workshop de IA, enfim, para acelerar aquele processo. A gente fez um workshop de gestão com IA. Então são tudo coisas que vão complementando aquilo que a pessoa já vai ter que fazer no nosso método, né? Esse é um outro ponto importante sobre como a gente pensou a Black no ano passado para ser coerente com aquilo que a gente acredita, né? E outra, para quem tá começando também, não tem que buscar ser o mais eficiente possível e fazer todas as melhores estratégias possíveis ou que grandes players estejam fazendo. O foco tem que ser muito mais você entender a sua audiência, validar o seu produto, saber se ele tá resolvendo uma dor real daquelas pessoas, ou o preço ótimo daquilo, talvez a precificação que você tenha pensado não seja mais correta no primeiro momento, e aí você talvez tenha que ou deixá-lo mais caro ou deixá-lo mais barato. Você tem que aproveitar esse momento em que estar próximo aos seus clientes também, conversar pessoalmente com eles, conversar o máximo possível, entender com profundidade aquilo ali para você depois escalar. O problema é quando você tenta escalar e alcançar o maior número de pessoas possível quando você não tem uma base ali, uma fundação sólida no negócio. Porque aí você mostra mais rápido quão ruim você é. Você constrói um gigante de pé de barro, entendeu? Qualquer coisinha destrói, o negócio todo é super frágil e de uma hora para outra para de funcionar e você não sabe mais o que fazer. Eu fiquei pensando bastante, né, sobre isso, e foi algo que eu pontuei na aula que a gente deu pro GT também, né, pro grupo de tração, o que eu definitivamente não faria. Colocar um dicionário aqui no rodapé. O que eu definitivamente não faria, e que eu acho que muito vindo desse movimento de collabs, mas principalmente do movimento de empilhamento de cursos, isso aconteceu, foi muita gente escolhendo os cursos primeiro e criando a narrativa depois de como ela vai vender isso, de como ela vai contar essa história. Eu acho que esse caminho tá totalmente invertido. Acho que devia primeiro pensar na narrativa. Essa é a história que eu quero contar. Primeiro a pesquisa, aí a conclusão da pesquisa, aí a partir dessa conclusão eu crio uma narrativa e depois escolhe o curso. Uma analogia, se for besteira, pensei agora. Pensando em moda, né? A gente vai criar uma nova campanha, coleção, é a forma correta de fazer. E o que eles estão fazendo? É tipo uma promoção de fim de estação. Escolhe as peças primeiro. Tem essas peças aqui. O que eu tenho que fazer pra tirar essas peças daqui, né? Sim. Não entendi nada. Vocês entenderam? Eu não entendi. Entendeu? Não? Entendi. Você escolhe a roupa primeiro e depois faz a oferta. Exato. Não, você não faz coleção. Você não faz coleção primeiro. Você pega as roupas que sobraram e faz a oferta. Sou o estilista de uma marca. Complexo. É engraçado o Iago falar, porque na aula do grupo de tração tem uma cliente. Sim, da marca de roupa. Isso, da marca de roupa. Ela perguntou, como é que eu faço um vitalício para marca de roupa? Eu falei, cara, você pode trazer uma narrativa de que é além do vitalício a peça, porque se você cuidar bem desse blazer que você está comprando, a sua filha vai usar quando tiver a sua idade, sabe? É algo que pula gerações, não é nem vitalício pro resto da vida, você pula gerações, né? É imortal. Você olha. Mas é exatamente isso, acho que as pessoas focaram muito em empilhar um monte de curso e, bom, vou oferecer um volumão de coisas para você, e falharam na hora de pensar na narrativa que você quer contar para o seu público. Por que ela precisa de cada um daqueles cursos que tá ali, sabe? Sim. Acho que esse é o meu ponto, do que eu definitivamente não faria. Eu não falei o que eu não faria. Não faria várias coisas. Se eu decidisse por fazer uma collab, e a gente chegou a cogitar, né? Não de tantas pessoas juntas, mas a gente chegou a pensar em uma pessoa. Eu tenho muita vontade. A gente recebeu e
acabou considerando que não era o que a gente queria oferecer para o nosso cliente. Eu ainda tenho vontade de fazer uma collab com a Carol Rashi, que é muito minha amiga, e o curso dela, o Ascenda, é de mentalidade, é de autoestima, é de desenvolvimento pessoal, e ela é uma pessoa que particularmente me ajudou muito. Quando eu nem era amiga dela ainda, eu fiz o curso dela e me gerou muita transformação. Eu sou muito grata a ela, então eu ainda acho que um dia a gente vai fazer isso, mas não foi agora o momento. Só que o que eu não faria? Collab com pessoas que têm metodologias divergentes. Então eu me junto com uma pessoa que defende A, quando eu, na verdade, acredito que o melhor é B. O problema da collab não tem nem só relação com o excesso de metodologias, o excesso de cursos, mas também de pessoas que têm negócios diferentes e estão te deixando mais confusa. Então, acho que uma coisa muito legal da gente, quando a gente fala de grupo de tração, que é o nosso programa para empresários, quando a gente fala da nossa consultoria, quando a gente fala do ZD, é que o Grupo Libertas, a gente tem uma metodologia de como a gente faz as coisas aqui dentro. Em todos os 10 pilares, tudo está documentado. A partir do momento que deu certo pra gente, os nossos produtos passam a ser a expressão disso, do que a gente já é. E aí, se você perguntar pro Iago uma coisa, se você perguntar pra mim, se você perguntar pro Anwar, é claro que cada um vai usar palavras e exemplos diferentes. O Iago vai te dar um exemplo da moda, né? Da coleção de roupa. Eu vou te dar outro exemplo. Mas a gente... É um assunto que eu domino muito. A gente vai ter respostas coerentes entre si. Por quê? Porque a gente segue a mesma metodologia. Até um exemplo, eu estava dando uma consultoria do GT mais cedo, e aí eu fiz um comentário, uma pergunta que uma das empresárias me fez, ela falou, nossa, a Betina me falou a mesma coisa no evento presencial. E eu falei, então a coerência justamente da metodologia, né? Então a mesma dúvida, o mesmo problema, e a gente deu a mesma resposta sem um saber da resposta do outro. Ou tem coisa pior do que você ficar perguntando para pessoas diferentes alguma coisa e elas falarem coisa diferente. Ô pai, posso fazer tal coisa? Aí fala, pode. Aí perguntei pra minha mãe e falou que não pode. Exato. Isso é muito ruim. Tem problema com isso também. Eu tava olhando pra você. Agora, avançando. Agora a gente tem que dar nomes aos bois. Mas vamos começar pelo lado positivo. Algo que você viu alguém fazer nessa Black Friday, ou alguma coisa, ou algum termo da oferta, ou alguma copy, alguma ideia narrativa, e você gostou muito. Eu Eu vou começar para ninguém me copiar. Tô brincando, pode ir. Eu gostei muito da estratégia da Betina. Brincadeira. Eu gostei muito da estratégia da Luana Carolina, né? Eu achei que foi muito coerente com tudo que ela faz, né? Então ela usou o momento da Black, trouxe um combo de treinamentos, só que trouxe uma narrativa bem amarrada, uma identidade visual muito bem amarrada e coerente com tudo que ela faz ao longo do ano. Então eu acho alunos dela, né? E muito focada nos alunos, né? Ou seja, ela conseguiu utilizar essa sazonalidade para gerar um pico de resultado, provavelmente gerou um pico de resultado, Ah, com certeza. mas ela reforçou a marca dela. Então, para mim, isso é muito importante. Toda ação, tudo que a gente faz, desde o post, desde a resposta do suporte até a campanha que a gente faça, ou ela reforça ou ela não reforça a nossa identidade. E eu acho que ele foi muito bem amarrado. Talvez se ela fizesse uma proposta mais agressiva, tivesse mais resultado, mas eu acho que ela conseguiu equilibrar muito bem ter o pico de vendas e manter uma marca forte. Então, E isso que você falou, eu também adoro a Luana, eu acho ela muito boa, eu acho ela muito coerente, eu acho ela muito firme, eu acho ela uma baita expert. Isso que você falou é muito legal da gente falar para as pessoas, porque a marca, ela é como... As pessoas partem, né, da pergunta, o que é uma marca? Como é que eu construo a minha marca? E você pode ter uma analogia que é a seguinte... É como se você olhasse para uma casa hoje, a casa que está pronta. Quanto maior a casa, quanto mais maravilhosa, quanto mais linda, você sabe que teve mais cuidado em cada tijolo que foi colocado ali. Então, uma casa ela é um conjunto de muitos tijolos. A marca é exatamente isso. Ela é um conjunto de um monte de ações muito pequenas com o mesmo objetivo, construir a mesma casa. Então, às vezes a gente fica pensando, nossa, eu vou construir marca, meu Deus, eu preciso investir muito e fazer um baita vídeo que vai, nossa, me levar para o Brasil inteiro me conhecer. Não, a marca é o que você constrói todos os dias.
É cada tijolinho que você põe, o cuidado naquele tijolinho que você coloca. E aí é a definição de você saber, eu quero construir uma casa cinza, eu quero construir uma casa branca. Então todos os tijolinhos têm que ser, vamos pensar de forma mais simples, né? Como se o tijolinho já desse a cor para casa. Todos os tijolinhos têm que ser brancos, todos os tijolinhos têm que ser cinza. Não adianta você querer construir uma casa cinza se cada tijolinho você coloca de um jeito. Então, todas as coisas da sua empresa, para você definir sua marca, elas têm que estar em coerência com a casa que você quer construir. Vou usar essa analogia, né? Mas Gostou da minha analogia? entendi, mas eu acho que ela vai... Eu vou trazer um complemento, espero que eu consiga dessa vez, deixar claro. Mas, por exemplo, o que acontece dentro daquela casa é a identidade do negócio. Então, e a fachada, então, o que é visto é a marca, né? Então é muito importante eu ter essa identidade muito clara, ou seja, a cultura, né, como aquela família se comporta e tem que ter essa coerência entre o que a família é e o que ela mostra para o mundo. Então, a gente volta mais uma vez na base, que é a identidade do negócio. Então, a sua marca ela tem que ser uma expressão da sua identidade do negócio. Então, a casa ela tem que ser a expressão daquela família. É uma família moderna? É. É uma família rústica, rural? Como que é a decoração dessa família? E o mais interessante é que isso justamente leva tempo. Não é, vou construir uma marca em 2 semanas. Não funcionou. Daqui a 2 semanas eu tento outra. E aí toda hora você vai mudando e mudando. Você não cria uma percepção na cabeça das pessoas. E mais legal do que uma casa é um lar. E o lar exige tempo, exige humanidade, né? Exige emoção, exige... Vulnerabilidade. É a vida, a casa, né? E a marca, ela tem vida também. Muito bom. Ficou poético. Ficou poético, gostei também. Eu gostei da Casas Bahia, tô brincando. Eu gostei da Black Friday. Na verdade... Não, tô zoando. Eu gostei da oferta que o Oney fez e um pouco da narrativa que ele trouxe. Por quê? O Oney Araújo. Ele trouxe primeiro foi um vídeo, tipo, brincando, não foi um vídeo atacando ninguém, foi um vídeo feito por IA, brincando com tudo isso, fez a oferta dele na boa, e o interessante é que a oferta dele foi focada, ele também tem um produto de tecnologia. Então ele também trouxe, tipo, beleza, aqui você vai ter acesso ao conteúdo, que é o que a gente também trouxe, só que você vai ter uma ferramenta que vai te auxiliar. Então, vem na mesma proposta e, pelo menos do ponto de narrativa, eu gostei que ele, tipo assim, ele ficou na dele, fez a oferta dele, brincou com a situação toda, com humor, e fez a oferta dele tranquilo. Ficou muito legal o vídeo Tem dele. a ver com a identidade dele, porque ele também ele costuma brincar. Né? Ele costuma brincar. E ele se apropriou de uma coisa que estava no inconsciente coletivo das pessoas. Exato. Também gostei do vídeo dele. Ficou muito bom. E acho que também ficou... não foi apontando o dedo, né? Não foi cutucando. Ele trouxe exatamente o que eu falei no primeiro princípio, né? Ele não ficou alheio ao mercado, ele não tampou os olhos para o que ele ia fazer na Black e as outras pessoas estavam fazendo, mas ele trouxe isso de uma forma com muito humor, com muita leveza, brincando, né? Eu dei muita risada no vídeo dele. Vi que você comentou também. Foi muito bom. E ainda assim, vendendo o produto dele, né? Conversando com o público dele, né? Então acho que ele foi muito bem sucedido na ideia, na execução. O Andor pegou uma ideia, eu já ia falar isso. A collab que eu gostei foi Leila Ama com João Mena. Porque eles têm visões de mundo parecidas, eles se complementam, eles têm um humor ácido, né? Um fala mais pro homem, a outra fala mais pra mulher. A mulher pode comprar pro marido junto, pro namorado. Ou quem segue o Mena pode passar, a esposa do aluno do Mena pode passar a conhecer a Leila. Eu acho que os dois são elegantes, os dois têm esse humor ácido que eu adoro. E eu acho que fez sentido ali. Eu não sei quanto que eles cobraram, mas eu acho que esse é um exemplo, por exemplo, já antecipando o que eu ia falar na próxima pergunta. Quando você vê João Mena com Leila Ama, eles têm uma percepção de valor tão bem estruturada, de que não é com base em descontinho, não é fácil acessá-los, que o simples fato dos dois se juntarem já é um atrativo para Black Friday, sem pensar em, nossa, preciso comprar eles por R$100, por R$500, por R$1.000. O próprio posicionamento de valor dos dois se juntarem já me faria entender que existe mais ouro ali, ainda que custe R$5.000, do que um lugar em que existe 100 vezes mais densidade de conteúdo
mas que não teve uma percepção de valor, não teve coerência, não teve foco no cliente, não teve nada disso que eu acho que ali teve muito bem. Eu gostei muito da década também, na questão de produção ali, eu achei muito bem feito, achei muito legal. Essa pegada mais de entretenimento, acho que a gente já conversou até algumas vezes antes que o mercado, ele estava dando alguns passos nessa direção de entretenimento mesmo, de colocar algo mais lúdico e não apenas uma aula, conteúdo e é isso, mas ter mais interação, ter uma plateia, gerar essas conversas, né? Acho que eles resolveram de uma forma criativa algo que é difícil de fazer, né? Que é fazer um CPL com uma pessoa é difícil, com 2 pessoas já é difícil, imagina com 10, né? Coordenação da campanha também, né? Exato. Priscila tá de parabéns, porque é muita gente envolvida. Deve ter sido um nível de complexidade muito grande. O racional disso deve ter sido bem complexo. Sim. Acho que tudo que a gente trouxe aqui, os exemplos, né? Eles resumem tudo que a gente conversou. Então, identidade no negócio, a coerência, né, da campanha, Foco no cliente. foco no cliente. Então, tudo isso Visão de longo prazo. exatamente, algo que mantém quem eles são, eles não se transformarem em outra pessoa para fazer uma Black. Eu acho que isso é um ponto muito importante. Então, cada um do seu jeito, e a gente pode ver que, e aí a gente reforça a nossa tese do depende, né? Tudo depende. Então, dependendo da posição que eu tô, do contexto que eu estou, eu vou construir a minha Black coerente com aquilo. E os exemplos que a gente trouxe aqui, eles são muito nessa linha, né? Algo que vocês viram que alguém fez e vocês não fariam de forma alguma. Tipo, foi um tiro no pé. Vou começar. Não sei se foi um tiro no pé pra eles, mas eu definitivamente não faria aquela estratégia de paga R$50 pra você retirar o seu ingresso e garantir o desconto de 500. Comprar um desconto. Comprar um desconto. Isso eu acho que... Você chegou a ver se a galera achou ruim? Eu não... Não, só no vídeo do Oney que ele zoou isso, né? Tipo, perdi R$50 e tal, mas foi no tom de brincadeira. Não sei definitivamente como o público reagiu, mas... Qualquer um podia comprar o desconto? Uhum. Pra mim não faz sentido. Você compra um cupom de desconto. Garantir um comparecimento, né? Era garantir tipo, R$50 hoje pra mim não é nada, então eu vou me envolver nessa Black Friday. Acho que essa é a ideia. Feito abre carteira também, né? Abre carteira. Tem seus motivos ali, mas eu também não faria, concordo com a Ilana nesse sentido, porque eu acho que não seria coerente com Sim. aquilo que a gente defende, né? O que você viu e você não gostou, Iago? Ficou sensível. Quanto tempo tem ainda? Não, as coisas que eu mais, assim, não gostei foi justamente incoerências, né? Então, negócios que defendem tal ideia e aí age de outra forma, ou critica tal coisa e age de outra forma. Eu não faria algo que fira de alguma forma o valor de marca, né? Então, eu acho que isso para mim é muito importante, a identidade do negócio, é o que eu falei desde o começo. Eu tomaria muito cuidado com isso, né? E a gente está sujeito a isso acontecer, mas eu me preocuparia muito com isso, pensando na campanha para ela ser coerente com aquilo que eu defendo. E eu não faria também essa questão de me associar, concordo com você, de me associar a pessoas que tenham visões Você diferentes. não entendeu a pergunta. Qual? As primeiras foram essas, o que você faria e o que você não faria. Agora o que você viu alguém fazer que você não faria. Nome aos bois. Nomes aos bois. Que Nome aos bois. difícil, cara. Tem que ser uma coisa específica, Uma coisa específica. para ser útil Então- para as pessoas. Vou falar, tá? Eu, por exemplo, eu concordo que a década teve essa coisa muito legal do entretenimento. Eu acho que a concepção foi muito boa, o timing foi ruim, mas tem uma coisa que eu acho que eu não faria, que eu tenho certeza que eu não faria mais, que não funciona mais e que destrói uma construção de posicionamento a longo prazo, que é essa ancoragem Boa. muito grande entre somatória do valor das coisas que está na minha oferta versus o quanto eu estou cobrando. Então, quando eles começaram a empilhar todos aqueles cursos e colocar o preço original, somava R$300 mil. E aí, quando você coloca R$300 mil e o que custou foi 5 mil, fica tão unbelievable, fica tão assim... Overwhelming. overwhelming. No hard feelings. No hard feelings. Fica assim... Dá essa sensaçãozinha ruim, né? De tipo, forçou. Sim. E aí, você falou um negócio antes que eu ia... Mesmo que tenha uma coerência matemática por trás. É real, mas tipo assim, ninguém compraria isso. Ninguém gastaria esses R$300 mil. Não é calculado nesse processo E até porque a depreciação em relação àquele Você conteúdo, quanto que ele... você assiste
e você tem resultado, provavelmente, tipo assim, tem produtos cuja natureza não é de renovação. Então, não faz sentido você renovar por 10 anos, pela natureza do produto. Exato. E aí você falou um negócio antes que eu queria trazer um ensinamento também para o pessoal, que eu gosto muito, que é o gatilho do porquê. Você falou, eu olho isso e eu fico me perguntando por que estão fazendo isso. E quando a gente usa essa ancoragem gigantesca de 300 mil por 5 mil, eu acho que gerou nas pessoas exatamente essa coisa. Por quê? O mercado vai acabar, eles estão leiloando. E, gente, gatilho do porquê é um dos gatilhos mentais que menos se fala. Muito se fala sobre escassez, urgência, novidade, curiosidade, FOMO, prova social, mas se fala muito pouco do gatilho do porquê, ele é um dos meus preferidos. O gatilho do Por que que ele é o seu preferido? ele é o meu preferido porque quando você explica e você dá coerência para tudo que você fala e faz, você gera confiança do outro lado. Se eu falo que eu estou... Assim, a pessoa tá pegando 300 mil reais e cobrando 5. Por que raios? Não é, para mim, eu não consigo chegar nessa resposta, porque eu fico pensando assim, cara, ali, vários deles escolheram produtos principais. O que eles vão vender no ano de 2026? E aí, se eles forem vender coisas completamente diferentes, por que você fez uma campanha falando dos próximos 10 anos, que o cliente vai precisar desses conteúdos para os próximos 10 anos, mas você está indo para um lugar completamente diferente? Então, essa coisa, assim, eu acho que jogou muito contra a campanha deles. O pessoal sempre fala muito da copy de um lado emocional, mas o lado lógico também pesa muito, né? Então você estruturar esses argumentos e a pessoa entender a lógica ali por trás, tem um peso muito grande. Quanto mais maduro, quanto mais consciente o público está, menos emocional e mais racional ele fica. Então, por isso que eu acho que o timing foi muito ruim. Eu acho que essa ideia de 10 anos, 10 milhões, a formação da próxima década milionária, ela funcionaria muito bem em outro momento, mas agora o público já estava muito consciente para isso. Não, e pelo que E a gente não sabe... que não tenha tido um resultado É, maravilhoso, isso que eu não ia é falar. isso. A gente tá muito acostumado a medir o sucesso pelo faturamento somente, né? É. Mas exatamente, eu acho que não corrobora para a construção de longo prazo dos Tem players. muita coisa que a gente tá falando que talvez isso vai se comprovar daqui a 3, 4 anos, ou algumas coisas não. A gente não tá fazendo uma previsão, né? Então, no curto prazo deu o resultado, a gente tá vendo. Só que a gente tá mostrando como a gente toma as decisões. A gente tá tentando trazer esse racional da lógica de construção de longo prazo, nas coisas que a gente acredita nesse sentido. A gente não mede tudo só pelo faturamento, porque a empresa não é composta só de faturamento, né? Então, o faturamento sozinho ele não diz nada. O faturamento é muito importante ter toda a parte de processo, de gestão, de marca, tudo isso tem que estar coerente dentro de uma identidade muito forte, né? Então, é isso que a gente está querendo trazer como principal lição, não criticando por criticar, esse é um ponto que a gente quer trazer. E se você justificar, mas eles fizeram recordes, beleza, a gente está falando faturamento, fizeram recorde de faturamento, então tem muita coisa ali que para algumas pessoas vai fazer sentido, alguns vão continuar crescendo, outros têm um plano muito claro que eles vão fazer depois dessa Black, outros eu aposto que não tem plano claro do que eles vão fazer, eles aproveitaram essa oportunidade para estar ali junto, então ao longo dos próximos anos a gente vai entendendo como esses negócios vão se comportar, né? E uma coisa, até pontuar também o que eu não gostei e o que eu acho que não faz tanto sentido assim, é na própria oferta, e eu vou explicar. Todas aquelas pessoas que estão tipo, envolvidas ali na década milionária e tal, na minha visão e na minha percepção, elas ficaram muito boas e ganharam muito dinheiro fazendo uma coisa muito bem feita. E a oferta parece que é para uma agência. Então, tem alguma proposta de gestão de tráfego, uma proposta para copyright, uma proposta para mentalidade, e tudo isso é para a pessoa se tornar especialista em uma daquelas áreas. E ela não precisa saber tudo aquilo para ter um resultado muito bom. E eu aposto que todas as pessoas que estão envolvidas ali, elas não têm o conhecimento de todos aqueles produtos para chegar no resultado que elas chegaram. Então, eu acho que a própria proposta do produto em si, para uma pessoa estudar aquilo tudo, ela não precisa daquilo tudo para ter um resultado. Pegando o gancho do que o Álvaro falou em relação a não ser especialista em tudo, eu vi que eles identificaram isso, eu acho que partiram, tipo, construímos essa narrativa, pegamos os cursos, montamos, identificamos que isso pode ser uma objeção de fato, olharam para o cliente nesse aspecto e falaram, beleza, trouxeram a narrativa de que a pessoa não precisa fazer tudo para conseguir ter o resultado, realmente. E aí criaram justamente uma IA para analisar o perfil daquela pessoa e indicar quais cursos eles deveriam fazer, né? Então, pegando por lado positivo, acho que isso foi um grande acerto
justamente para corrigir essa objeção, né? Em relação a eles serem especialistas em poucas coisas, né? Mas é que talvez a própria pessoa, tipo assim, identifiquei que eu sou muito bom em tal área e vai analisar o produto isoladamente e o produto seria mais barato do que a oferta que foi feita. Então, acho que tipo, a pessoa poderia tipo, focar antes, ver o que que ela quer e ver se faz sentido de fato, se ela precisa estudar aquilo tudo. Eu achei a proposta bem overwhelming. É uma compra bem emocional, né? Sim. Mas uma coisa assim que eu vi que eu não gostei foi justamente essa disputa por antecipar a Black. No sentido de eu tenho que abrir o meu carrinho antes para garantir que as pessoas comprem. E aqui eu não tô nem entrando na questão de eficiência, se foi bom, se foi ruim, se essa ação ajudou ou não. Eu prefiro muito mais focar justamente na questão de competitividade do produto e entrar naquela questão de vantagem competitiva de aquilo que eu ofereço é tão único e tão difícil de ser replicado que eu consigo ditar o calendário das Exato. coisas. E eu sei que quando abrir as vendas, as pessoas vão se interessar pelo produto porque ele tem uma capacidade muito única. E a importância da antecipação no sentido de conteúdo e de narrativa. Então, às vezes, você fica desesperado para antecipar porque você olha o carrinho de fulano e de ciclano, e aí você faz uma antecipação e uma narrativa muito mal feita por falta de tempo mesmo, né? E falta de entra de calendário. lógica da briga por preço, né? Então, se o meu concorrente abaixa o preço, eu vou lá e abaixo o meu preço. Daí, se o concorrente abre o carrinho uma semana antes, eu vou lá e abro uma semana antes. Que também E cai no empilhamento de produto. Então, eu vou oferecer mais curso do que meu concorrente ofereceu. E aí prostitui o mercado. Sim. Que isso é uma das minhas maiores dores quando eu vejo o que aconteceu esse ano. Eu acho que é importante a gente falar da nossa visão de mercado, né? A gente não acha que o mercado de infoprodutos vai acabar, como muita gente temeu quando começou a ver essas gigantescas collabs. A gente não acredita que o ser humano vai deixar de precisar de educação. A gente acredita que todos os mercados eles são cíclicos. Assim como economia mundial, o mercado brasileiro, o mercado de infoproduto, ele tem ciclos. Então é retração, crescimento, crescimento. Isso é uma coisa que nunca muda. Só que pessoas, corpos são deixados pelo caminho quando a gente não se adapta para a nova forma de consumir a educação. Então, um curso que foi gravado em 2019, ele vai morrer. Não é que o mercado vai morrer. O infoprodutor que não se adaptar vai morrer. O curso que não se adaptar vai morrer. E aí, o que acontece? 2025 foi um ano que a gente começou a sentir, todo mundo sentiu maiores desafios. Por quê? Porque o mundo tá mal. O mundo tá em crise. Quando o mundo tá em crise, Brasil tá em crise. A gente viu um fluxo de dinheiro saindo do varejo, indo para as apostas, para as bets, que causou impacto em vários outros mercados. Então, 2025 foi um ano mais desafiador para o nosso mercado, e quando a gente junta isso com a informação de que muita gente comprou muito curso e não fez, e não está mais querendo comprar curso porque não confia nem mais em si e na sua própria execução, eu vejo que o movimento de prostituir muita coisa e fazer essa ancoragem de 300 mil por apenas 3, por apenas 5, acelerou um processo de, putz, a ressaca vai ser muito grande. Não só para esses players, mas para os próprios clientes deles, para os pequenos. Por isso que me dói. Porque como é que o meu aluno, ele olha isso e ele pensa assim, cara, como é que eu vou cobrar 3 mil? Como é que eu vou cobrar 5 mil se esses gigantes estão cobrando 5 mil nisso aí? E os leads desses... O nível de desespero, eu acho que em dezembro, em janeiro, ele vai aumentar. E os leads desses players grandes, eles acabam caindo pros players menores, né? Então, por exemplo, talvez a oferta da década milionária aumentou o nível de consciência de uma grande parcela do público que não comprou, mas compraria de players menores. Só que acabaram vendo a oferta 5 mil por tantos cursos e vê a mentoria de alguém que está começando também por 5 mil, mas fala, pô, vou receber só uma mentoria e lá eu receberia, por exemplo, uma cacetada de curso. Então, aí que tá, que para mentoria, quem vender acesso, aí pode ser uma grande oportunidade. A pessoa vai se ver ali com um monte de coisa e vai falar assim, não sei por onde começar. Aí se vier uma mentoria com direcionamento, com acesso ao mentor, talvez dê bom para os pequenos nesse sentido. Eu acho que ferramentas que ajudam a aplicar a parte de acesso, a parte de curadoria, a parte de tomada de decisão, porque são problemas causados pelo excesso. Então a gente precisa desse acompanhamento, né? Então esse é um caminho. Eu faço por você e faço por você, né?
que diferencia eu te ensino a fazer. E aí, mas obviamente tem um reflexo muito grande nos menores, né? Que é justamente o cliente dos maiores. Muitos ali são formadores de mercado. Então a gente também tem que entender isso, né? A nossa responsabilidade quanto à formação do mercado em si. Sim. Todo mundo respondeu? Sim. É isso? É isso. É isso. Queridos, espero que vocês tenham gostado desse bate-papo aqui. Espero que vocês tenham tirado aprendizados não só para essa Black Friday, mas para o seu negócio. Acompanhem a gente nos nossos Instagrams. O meu é @brudolf. Vou pedir para o pessoal deixar aqui na tela. A gente tem o Instagram. Vocês estão postando conteúdo nos Instagrams respectivos? Não. Manuar tá. Vamos colocar o teu também. Pô, é melhor escrever na tela do que eu falar. Tem o do Iago e tem o do Grupo Libertas também. Se você está precisando de direcionamento, se você tá do zero ou você já empreende, seja serviço, seja produto físico, mas se você tá precisando dessa força digital, se você quer criar um infoproduto do zero, ou se você já tem e tá ali com as suas dificuldades, se o problema é de venda, se o problema é de conteúdo, se o problema é de gestão, hoje no Grupo Libertas a gente tem todas essas soluções amarradas com você no centro, com você como foco, que isso é o mais importante. Então busque a gente nas nossas redes sociais. E Rubla, muito obrigada por esse convite, que vocês continuem crescendo cada dia mais, porque a gente se associou a vocês e somos sócios, porque a gente sabe que vocês também colocam o cliente como centro. E é um grande prazer estarmos construindo uma partezinha do nosso mercado digital brasileiro em conjunto, em dezenas de mãos juntos. Muito obrigada. E obrigada, queridos, pela participação. Valeu, a gente que agradece.